Vamos agora dar início aos debates. Convidamos para compor a primeira mesa, que irá apresentar a mais nova e inédita pesquisa da Fundação Getúlio Vargas sobre meio ambiente e a cabeça do brasileiro. Convidamos o professor doutor Matias Spector, da Fundação Getúlio Vargas. João Paulo Capobianco, biólogo e vice-presidente do Instituto Democracia e Sustentabilidade. Infelizmente, o senhor André Guimarães, diretor executivo do IPAM, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, não pôde comparecer porque ficou retido no aeroporto do Pará, por motivos aeroviários. Para mediar esta mesa, convidamos o empresário Emerson Capaz. Que você vai falar daqui, né? Eu acho que sim. É melhor ficar lá, porque depois eu puxo a cadeira para lá e fico do lado de vocês. Bom dia novamente a todos. Vamos dar início ao professor Matias Spector, que vai falar para nós sobre essa questão importantíssima da pesquisa. Eu vou lembrar vocês uma coisa interessante, que depois, com calma, vocês podem ver. Estão vendo uma pessoa desenhando ali do lado direito? Ele está fazendo uma coisa chamada desenho gráfico de tudo o que nós estamos discutindo aqui. Em cada lâmina, ele vai fazer um desenho dos debates e depois nós vamos poder tirar foto, presenciar, usar, olhar. Queria cumprimentar e agradecer você aqui com a gente. Obrigado, viu? A palavra é sua, Matias. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui. Quando o Emerson me contou que ele pretendia ajudar a criar uma conversa sistemática sobre uma nova agenda ambiental no Brasil, eu pensei de imediato que essa era uma ocasião para apresentar essa pesquisa. O motivo dessa pesquisa é o seguinte: há uma desconexão estranhíssima entre a opinião do brasileiro e a ação do brasileiro em temas ambientais. Como o colega acabou de falar, a vasta maioria da população brasileira não padece do mal do ceticismo ambiental. Todas as pesquisas descritivas mostram que o brasileiro acredita que a mudança do clima acontece e acredita que ela é um problema. No entanto, a vasta maioria dos brasileiros não se mobiliza por isso e não define o seu voto em função disso. Vendo isso, ficou evidente que a gente precisa entender quais são os determinantes da falta de ceticismo. O brasileiro é muito menos cético sobre mudança do clima do que o americano e muito menos cético de mudança do clima do que muitos europeus. E, no entanto, não é assim que ele vota. Então, a gente decidiu fazer uma bateria de pesquisas causais, não descritivas, com estatística causal, para tentar entender como funciona a cabeça do eleitor brasileiro. Eu vou apresentar a vocês a síntese de duas pesquisas. Uma delas é um perfil geral de como raciocina o sujeito que não é cético. A outra pesquisa é sobre o eleitor brasileiro e compliance internacional na área da Amazônia. De que maneira o brasileiro reage a críticas internacionais cada vez que a gente tem um pico de queimadas na Amazônia. E juntando essas duas coisas, o que eu vou tentar fazer é sugerir a vocês que tem insumos novos para quem é empresário, para quem é ativista social, para quem é político e precisa ajudar a traduzir esse consenso social que existe no Brasil de que clima é um problema em ação concreta e num contrato social que seja pró-clima e não um contrato social perverso, que é o sistema que a gente tem hoje em dia. Então, vou pedir aos colegas do PowerPoint para a gente começar. Vamos lá. A primeira onda de pesquisa, pode avançar. A primeira onda de pesquisa, gente, é um painel online que a gente rodou entre outubro e novembro. Fizemos vários países da América Latina para ter uma base de comparação. Eu apenas vou reportar para vocês a evidência vinda do Brasil, tá? Temos um universo aí de 5.400 respondentes numa amostra representativa nacional, ou seja, uma amostra que tem a cara da distribuição social brasileira. Podemos avançar. O ponto básico é que, se a gente não entende a origem do ceticismo, aquilo que determina o ceticismo, a falta de ceticismo, no caso, brasileiro, a gente não consegue
influenciar a maneira como este sujeito vota, como ele se comporta, como que ele consome, como que ele avalia a performance dos seus políticos. Vamos lá. Pode avançar. O primeiro conjunto de resultados, gente, é muito contundente, tá? Não há dúvida nenhuma de que a vastíssima maioria da população, 94% da população brasileira, acredita que a mudança do clima está ocorrendo. A gente conseguiu descobrir os 3 fatores que determinam essa crença, que a gente não sabia. O primeiro deles, e o mais influente de todos esses fatores, é aquilo que se chama New Ecological Paradigm, em inglês, é uma escala psicológica. Os motivos são de ordem psicológica, não são motivos de ordem material. Não é porque o sujeito enfrenta um problema ambiental no seu dia a dia que ele acredita ou não acredita. Há uma predisposição de cunho psicológico numa escala que foi desenvolvida muitos anos atrás sobre fragilidade do meio ambiente, e os brasileiros pontuam super alto nessa escala e, de novo, muito mais alto do que americanos, muito mais alto do que a vasta maioria dos europeus. O único caso parecido é a Índia. E é curioso e interessante, porque assim como no Brasil, na Índia, o cidadão também não vota em função desse tema, apesar dele pontuar super alto nessa escala de crença em mudança do clima. O segundo fator, e isto me enche de esperanças, é que o brasileiro acredita no consenso científico. O segundo elemento mais importante a determinar por que o brasileiro acredita em mudança do clima é porque ele acredita que os cientistas têm um consenso. Esse resultado é dramático, gente, porque ele contrasta com a situação nos Estados Unidos, onde a crença nos cientistas é muito mais baixa. No Brasil, não há um problema de crença na ciência. Quando o primeiro-ministro do exterior do governo Bolsonaro, Ernesto Araújo, foi à Itália e disse na televisão que ele tinha comprovação de que não havia mudança do clima porque em Roma fazia frio, esse argumento não cola com o cidadão brasileiro. O cidadão brasileiro entende que há um consenso científico e isso alimenta a sua crença. E, por fim, tem um elemento ideológico. Às vezes a gente suspeita que pessoas à esquerda sejam mais sensíveis a temas ambientais do que pessoas à direita. E daqui a pouco a gente vai ver essa distribuição. Mas não é essa a cisão central. A cisão ideológica central no Brasil em clima é entre as pessoas que se consideram progressistas, de esquerda ou de direita, e conservadores, de esquerda ou de direita. Pode passar. Deixa eu falar rapidamente sobre as causas da mudança do clima quando você indaga o brasileiro. 91% dos brasileiros entende que a mudança do clima é causada pelo homem, ou por uma mistura entre a atuação do homem e mudanças naturais. Tá? O que explica essa preferência? Por ordem decrescente. O que mais explica essa preferência é o consenso científico. É impressionante o efeito que a comunicação de cientistas tem na percepção do brasileiro. Portanto, a primeira conclusão é que, se há um consenso, há um grupo de pessoas comprometidas com uma nova agenda ambiental, a minha dica central é, na hora de montar uma estratégia de comunicação, chame os cientistas. Conhecimento objetivo faz toda a diferença para convencer o cidadão da urgência do assunto. Em segundo lugar, quando se trata de causas, vêm os valores ambientais, no paradigma ecológico que eu mencionava, e, por fim, tem um elemento que não aparecia antes, que é não o consenso científico, mas a confiança nos cientistas. De novo, um político que queira se eleger com a agenda ambiental é um sujeito que precisa ter um cientista ao lado. Tem a fonte da informação fazendo toda a diferença na hora de o brasileiro compreender o que está em jogo. Vocês já estão começando a entender que, portanto, uma das coisas que eu estou dizendo, na real, é que se a gente quer ter uma mudança significativa do ponto de vista da mobilização social em prol de um consenso, um contrato social pró-clima, uma das principais intervenções precisa ser nas escolas.
precisa ser na redação de livros-texto baseados em ciência. Vamos avançar. Por fim, deixa eu falar sobre percepção de risco climático. Aqui tem um dado que, para mim, é o dado mais importante, que é o papel das mulheres, tá? A maioria dos brasileiros acredita que a mudança do clima prejudicará muito a sua vida no futuro, mas mais brasileiros ainda acreditam que ela está prejudicando a sua vida hoje. E a distinção central são as mulheres. A diferença entre a performance de mulheres sobre risco climático e homens é gigantesca. Nesta pesquisa, eu não consigo descobrir o porquê. Como eu não sabia que eu ia encontrar esse resultado, eu nem sequer me dei ao trabalho de explorar esse resultado nos questionários. Uma das coisas que eu quero fazer a partir de agora é descobrir exatamente o que explica isso. A gente tem ideia de que mulheres, em geral, são mais atentas a riscos, em geral, do que homens. Mas essa diferença de 25 pontos percentuais é absolutamente dramática. E a gente não consegue entender o porquê. E, por fim, um dado que eu também não imaginei que a gente fosse encontrar é que um dos determinantes da percepção de risco climático é ter experimentado algum evento climático extremo. Pessoas que conhecem gente que atravessou uma enchente, por exemplo, ou uma seca. Essas pessoas se transformam muito rapidamente. Em pouco tempo, a opinião delas vira e elas passam a ter uma percepção de risco urgente em questões climáticas, que é muito dramática. Pode passar, por favor. A mensagem central, então, é uma mensagem que, para mim, é de esperança, tá? No tema ambiental, no Brasil, a distinção não é esquerda e direita. A distinção não é ideológica. É uma questão de conhecimento objetivo. Você dá conhecimento científico ao cidadão e ele entende a natureza do problema. Você dá conhecimento objetivo ao cidadão e você melhora a percepção dele sobre risco do clima. Isso é uma vantagem comparativa que o Brasil tem. Vai ser mais fácil mudar o contrato social no Brasil do que vai ser mudar o contrato social nos Estados Unidos, onde todas as pesquisas mostram que se você é republicano, você não acredita, e se você é democrata, você acredita. E se você ouvir um cientista, você quer saber se ele é republicano ou democrata, antes de saber que tipo de cientista ele é. Este mal no Brasil a gente não tem. Pode passar. Quais são os próximos passos? O que a gente precisa fazer a partir de agora, eu acho? Esse é meu sonho de consumo para a próxima onda de pesquisa, tá? Eu preciso entender quais são as mensagens que são mais eficientes. Eu tenho uma suspeita, que é a seguinte: eu acho que se a gente desse um prompt para o eleitor que vincula a mudança do clima à saúde, você teria um salto enorme. Vou traduzir de maneira mais simples. Se você comunica ao seu eleitor que a mudança do clima tem efeito sobre índices de dengue, zika e chikungunya em muitas regiões do Brasil, e tem, minha percepção é que você passa a ter um eleitorado disposto a votar em questões de clima. Porque ele não está votando em questões de clima, ele está votando em questões de saúde. Mas, normalmente, se você apresenta agenda ambiental para o brasileiro pura, o que ele pensa é árvore queimando na Amazônia. Ele não pensa no posto do SUS que ele tem na cidade. Ele não pensa na provisão de esgoto e água encanada que ele tem na cidade. Eu acho que testar essas mensagens alternativas fará toda a diferença. A minha suspeita é que esse tipo de framing terá impacto super elevado, tanto em crença, quanto em percepção de risco, quanto numa coisa que eu não medi aqui, que é mobilização, disposição a votar em outra mensagem. Vamos avançar. Deixa eu apresentar rapidamente a segunda pesquisa. Agora é sobre a percepção do brasileiro e compliance internacional, tá? Vem críticas internacionais sobre as queimadas na Amazônia, o que o cidadão pensa e faz. A gente fez uma amostra nacional em novembro passado, com 1.100 respondentes. Como vocês sabem, há uma longuíssima tradição de críticas internacionais sobre a Amazônia. A primeira onda
veio na década de 70, na esteira da criação do regime global de proteção ambiental. A reação do governo brasileiro ditatorial à época foi um processo incipiente, mas sustentável de militarização da Amazônia. Quando veio o pico de críticas com queimadas no governo Sarney, o governo Sarney se fechou em copas e tentou desafiar a mensagem. Tá? Também com uma mensagem de aumento de segurança via mobilização de tropas na Amazônia e questionando as origens da crítica, questionando as motivações de quem critica. Esse modelo é um modelo que vingou de lá para cá. Esse é o modelo brasileiro oficial de sucessivos governos brasileiros, com a brevíssima exceção, num pedaço do governo Lula, durante a gestão do Ministério do Meio Ambiente. Esse é o modelo tradicional. O que eu queria entender é, isso cola com o eleitor brasileiro ou não cola com o eleitor brasileiro? O cidadão brasileiro acredita nessas mensagens quando o político de plantão tenta implantar uma suspeita a respeito das motivações da crítica ou não? Notem vocês que esses são os termos hoje também. Tanto Lula quanto Bolsonaro têm usado uma expressão comum para se referir à Amazônia, que é a ideia de que ela não virará santuário. Quando Lula esteve há pouco em Bruxelas, na Comissão Europeia, foi aplaudido de pé, e ele começou a falar sobre política ambiental. Ele se comprometeu com ter uma política ambiental diferente da do Bolsonaro, com reduzir queimadas, com restaurar a força do aparelho de Estado brasileiro para reprimir queimadas ilegais. No entanto, ele também disse: nunca a Amazônia virará um santuário. E, a partir daí, começa a retórica de rejeição de boa parte da demanda internacional por compliance na Amazônia. Quando a gente olha para a literatura sobre compliance internacional, tem 4 coisas que um governo e uma sociedade podem fazer em relação às críticas que vêm de fora. A primeira delas é expressar remorso, é dizer: é verdade, a gente errou, fará melhor no futuro. A segunda é manter silêncio e esperar a tormenta passar. A terceira é questionar as motivações do crítico, é rejeitar a crítica porque você suspeita que o crítico tem motivos secundários, escusos, secretos para te fazer a crítica. E a terceira é desafiar a crítica. É a atitude que diz: se você critica as queimadas na Amazônia, quer saber, eu, eleitor, apoio o governo de plantão e a sua política atual. Porque o que eu não tolero é que um estrangeiro venha criticar. Essa é a distribuição. A gente queria entender como é que o brasileiro reage a isso. Pode passar, por favor. O que a gente encontra? A paranoia da Amazônia, sobre a Amazônia, a ideia de que há um conluio internacional de empresas, governos, indivíduos que têm desígnios sobre a Amazônia difíceis de mensurar e de especificar, é absolutamente generalizada entre a população. A vasta maioria da população brasileira acha que a comunidade internacional tem ambições sobre a Amazônia. É aquilo que em doutrina, daí dá para entender a doutrina militar. A cobiça sobre a Amazônia. É uma crença dos brasileiros, não necessariamente baseada em evidências, mas é uma crença em todas as classes sociais, atravessa gênero, atravessa a região do Brasil. Portanto, este é um campo muito fértil para qualquer político de plantão que tenha uma agenda de não compliance com normas internacionais. Porque ele sabe que ele tem um reservatório de boa vontade popular diante disso. Mas agora a pergunta é: esse cara consegue fazer o que com a opinião pública? Ele consegue apenas fazer com que a opinião pública suspeite da crítica, ou ele consegue fazer com que a opinião pública tente desafiar a crítica? E aqui tem a mensagem de esperança. Vamos lá, pode avançar. A vasta maioria da população não topa desafiar a crítica, tá? A maioria da população suspeita dos críticos, mas não quer desafiar a crítica. Sob quais condições você aumenta o número de pessoas que querem desafiar a crítica? Em outras palavras, sobre quais condições a política ambiental bolsonarista consegue apoio popular? Tem algumas condições. A primeira delas
é a hipocrisia do crítico. Se você informa o cidadão de que o país que critica, por exemplo, a França de Macron, por exemplo, os Estados Unidos de Biden, se você informa ao cidadão que o país de onde vem a crítica é um país que continua consumindo produtos que contribuem para o desmatamento na Amazônia, a opinião pública se predispõe muito mais a desafiar essa crítica e apoiar o governo de plantão, mesmo que esse governo seja responsável por queimadas. Tá? Então, hipocrisia, pontua super alto, tem um efeito gigantesco. Quem é mais sensível à hipocrisia do crítico são brasileiros que se autodenominam conservadores e que se autodenominam de direita. Pode passar. A outra coisa que gatilha o brasileiro, que o brasileiro não gosta, é quando a forma em que a crítica é feita, a natureza da crítica é liberal e cosmopolita. A expressão Amazônia como patrimônio de toda a humanidade é um gatilho gigantesco. Se alguém tem acesso ao Emmanuel Macron, a grande dica desta pesquisa para o Macron é: pare de falar assim. Cada vez que se usa a expressão Amazônia como patrimônio de toda a humanidade, é óbvio que os políticos locais vão reagir dizendo: aqui não. Na hora que você muda essa crítica e que a crítica passa a ser o problema do desmatamento na Amazônia é que empobrece os brasileiros e é um estrangeiro falando, as pessoas preferem expressar remorso do que desafiar a crítica. Então, a coisa mais inteligente para a comunidade internacional é mudar a expressão que usa, porque essa expressão é contraproducente, ela é péssima e ela alimenta aquilo que há de pior no sistema político brasileiro. Pode passar, por favor. A outra coisa, a terceira coisa que gatilha o brasileiro dramaticamente são sanções. Podem ser sanções diplomáticas, econômicas, militares. E isso é curioso, tá? Se o crítico ameaça com mobilizar tropas em relação à Amazônia, a opinião do brasileiro tem de desafiar essa crítica. Se o crítico ameaça com sanções econômicas, como fez o Biden durante a eleição, no segundo debate presidencial, se vocês se lembram, o Biden disse: ou o Brasil para de desmatar, ou a gente aplicará sanções econômicas. O efeito que essa frase tem no eleitor brasileiro é péssimo do ponto de vista de quem se preocupa com a preservação ambiental, porque o cidadão fica enceguecido para a qualidade da crítica. O que ele quer é desafiar o que ele sente corretamente como uma intrusão indevida num assunto onde a soberania é exclusivamente brasileira. A mesma coisa acontece com isolamento diplomático. Quando a crítica, a natureza da crítica é o Brasil é um vilão ambiental, tem de isolar o Brasil em organismos internacionais, o brasileiro deixa de preferir expressar remorso ou de ficar calado, e ele quer mesmo é partir para cima da crítica. Tá? Então, existe claramente uma série de implicações a respeito de quem critica e como critica. E o fato é que o grosso das críticas internacionais, quando se trata de queimadas na Amazônia, não é muito inteligente. Tem um efeito que é contraproducente. E uma das coisas que a gente precisa fazer, como uma comunidade de pessoas interessadas no assunto, é tentar encontrar mensagens que sejam um pouco mais inteligentes, que sejam mensagens que possam chegar no cidadão brasileiro e que possam ajudar esse sujeito a fazer um cálculo na hora de ir para a urna, que seja um cálculo um pouco mais coerente com as necessidades ambientais do país. Pode passar, por favor. Este slide simplesmente sintetiza o que eu acabei de falar de maneira muito pontual. E vamos para o último slide, com isso eu prometo que eu paro. Qual é o próximo passo? Qual é o meu sonho de consumo agora em pesquisa? A gente precisa entender quais são os determinantes da paranoia da Amazônia.
Porque o fato é que quando você pergunta numa entrevista qualitativa para o cidadão, tudo bem, você acha que tem uma cobiça internacional a respeito da Amazônia, mas me conte, é o quê? O sujeito não sabe lhe dizer. Aí você diz, mas é o quê? É um país estrangeiro ocupar a Amazônia? Não, não é bem isso. É uma empresa estrangeira querer ocupar um pedaço da Amazônia e sugar as riquezas naturais? Não, não é bem isso. Mas é o quê, então? São ONGs internacionais denunciando crimes ambientais na Amazônia, que você acha que está violando a soberania da Amazônia? Não. É difuso. E é difuso porque parte de uma mitologia. Mas a gente precisa entender o que determina essa crença, quais são as causas dessa crença, porque aí a gente vai passar a ter um mapa de como faz para resolver. E como é que você faz para progressivamente ajudar a sua população a entender que o compliance com normas internacionais na área ambiental é a melhor coisa que pode acontecer para o Brasil. E que não há nenhum motivo para temer intervenção estrangeira quando você faz compliance, porque os processos de compliance com normas internacionais são voluntários, são negociados pelo país. O país não avança ali onde ele não quer. É muito pior estar em non-compliance e receber uma punição internacional, uma sanção econômica, uma sanção diplomática e, quem sabe, um dia, no limite, uma sanção militar. Esse é o desafio, eu acho. Olhando para frente agora, Emerson, eu acho que quando a gente pensa numa agenda ambiental para os próximos 20, 30 anos, essa questão de como você monta mensagens, quais são as mensagens que batem no eleitorado de maneira mais produtiva, mais inteligente, é a ordem do dia. Obrigado. Muito, muito interessante, Matias. Super obrigado. Adorei. Eu acho que todos aqui devem ter sentido a mesma coisa que eu. Que pesquisa bem feita e que direcionamento interessante para todos nós. Vamos ver agora o que o nosso querido amigo João Paulo Capobianco tem a dizer sobre isso. A palavra é sua, João. Socorro. O que eu tenho a dizer sobre isso? Não, bom dia a todos. Primeiro, queria agradecer muito ao Emerson, aos demais organizadores e apoiadores da iniciativa. Não poderia deixar de dizer que estou muito feliz de estar aqui nessa casa hoje, e acho que é um prenúncio de que vai dar certo, porque há 34 anos atrás, nós lançamos aqui a SOS Mata Atlântica, uma das mais longevas, eficientes e ativas organizações não governamentais brasileiras. Então, é bom sinal, a casa da sorte, né? Então, pois é, eu acho que essa questão que o Matias traz ele pegou por um outro lado, sabe, Matias? Eu acho muito, muito relevante o que você trouxe, porque o número de pesquisas que mostram a sensibilidade, a adesão do brasileiro às questões ambientais são inúmeras pesquisas, né? Dezenas de pesquisas. Mas a questão sempre fica nesse ponto. Bom, se o brasileiro tem essa adesão tão forte, né, tem essa ligação tão forte, tem essa predisposição, por que isso não se traduz concretamente em mudanças, né? E aí eu queria comentar algumas coisas. Eu, por coincidência, na semana passada eu tive a oportunidade de participar da apresentação de uma pesquisa do IPESC, né? Pesquisa bem interessante. E essa pesquisa, vou até pegar aqui o dado aqui que eu anotei aqui, é muito relevante porque colocava, né, quando você entra no tema meio ambiente, quer dizer, é uma pesquisa eleitoral, foi uma pesquisa eleitoral, já está defasada, porque foi feita em outubro, né? Então, no Brasil, de outubro para cá, tudo mudou, né? Mas, naquela ocasião, a pesquisa tinha um objetivo da percepção do brasileiro
em relação aos pré-candidatos que estavam sendo colocados, né? E também de identificar quais eram os temas mais fundamentais para os brasileiros decidirem seu voto. Mais ou menos era isso, uma pesquisa muito ampla, tá? Eu não vou aqui entrar em detalhes, mas o que mais impressionou ali é o seguinte: quando você está no geral, antes de entrar, porque eles fizeram um recorte para o meio ambiente, e ali no recorte do meio ambiente é uma maravilha, está tudo certo, resolvemos o problema. Mas antes de entrar no recorte ambiental, eles fizeram uma pesquisa geral, né? E a questão ambiental aparece em 13º ponto na questão da decisão de voto, né? O primeiro é saúde, segundo desemprego, educação, combate à corrupção, assim vai, os tradicionais. Para você ter uma ideia, a saúde, 65% da população identifica a saúde como o principal problema e a principal plataforma de um candidato que mereceria o voto, digamos assim. E apenas 5% considera que meio ambiente é um tema decisivo, apenas para 5%. E mudanças climáticas apenas para 2%. Né? Então, você vê que a realidade é uma realidade muito complexa em relação a isso. Nós mesmos, lá no IDS, uma certa ocasião, viu, Emerson, a gente queria discutir uma proposta de convencer o sistema tarifário, do sistema de serviço público de água e esgoto, a incluir na tarifa um percentual para a proteção dos mananciais, que a gente acha que era fundamental. Quer dizer, na verdade, o sistema de abastecimento público é a única indústria que não se preocupa com a sua matéria-prima, né? Como se viesse de Deus, ele não se preocupa com isso. Não é possível. Quem comercializa água tem que cuidar da água, né? O seu produto, sua matéria-prima. Isso não fazia muito lé com CREA. Nós fizemos uma pesquisa, Datafolha, porque eles diziam que não, o brasileiro, imagina, o paulistano jamais vai aceitar que se inclua qualquer coisa disso aí na tarifa. Bom, fizemos uma pesquisa, deu 79% que sim. Nós chegamos ao requinte de pôr valores, R$5 por mês, R$10 por mês, e todo mundo votou lá em cima. Mas a hora em que se falou em aumento de tarifa, aí, cara, aí não. Aumentar a tarifa, não. Eu quero que ponha o dinheiro na tarifa, mas aumentar a tarifa, não. Então, essa desconexão entre essa percepção e a tradução disso em mudança, em voto, porque sempre tem essa história, né? E é um ponto que nós, do campo socioambiental, nossos ambientalistas, a gente sempre, não sei se vocês notaram, tem um cacuete, né? A primeira coisa que a gente fala, nós somos apartidários. A primeira coisa que a gente fala sempre, né? Nós não temos nenhuma ligação política, nós somos apartidários, né? É um cacuete, como se né? Como se a atividade política fosse um problema. Então, existe um misto, sabe, dramático na nossa sociedade entre essa questão das percepções sobre o que é importante e uma certa necessidade de dizer, não, mas eu não tenho nada a ver com política, né? Isso se traduz objetivamente numa questão que eu considero dramática num país como o Brasil, que é, por exemplo, a baixíssima preocupação com a composição do Congresso Nacional. É inacreditável. Nós estamos entrando em eleição, já estamos em processo pré-eleitoral, e não se fala nada sobre candidatos a deputados, ao Senado. Esse não entra na agenda. O Senado até entra, porque é considerada eleição majoritária. Mas só é discutido, só ganha espaço na mídia, só é de interesse do debate público os candidatos a cargos majoritários. Presidente da República, governador do Estado, senador agora, nessa eleição, e depois prefeito daqui a 2 anos. Isso é muito grave, porque o debate de onde as decisões num país como o Brasil são tomadas, que é o Congresso Nacional, não entra na pauta, não tem espaço. Os candidatos a deputado federal, os candidatos a deputado estadual,
eles não ganham a dimensão necessária no debate público. Eles são obrigados a ir para o debate nos seus grupos, né, na sua militância, né? Isso não ganha relevância. Então, o que nós temos hoje no Congresso é uma situação cruel, né? Eu me lembro, uma certa ocasião, quando estava em discussão a mudança no Código Florestal, no processo de 2011, né? Foi um longo processo, que culminou em 2012 com a aprovação do Código Florestal, nós fizemos uma pesquisa. Aliás, é a nossa mania. Não, vamos fazer uma pesquisa. Não é possível. Fizemos uma pesquisa sobre qual era a visão do brasileiro em relação à mudança do Código Florestal e em relação à proposta que estava tramitando. 97, não foi nem 80, nem 60, 97 eram contra a mudança do Código Florestal. 98,5% eram contra a proposta que estava tramitando. E a proposta foi aprovada. Isso não teve nenhuma repercussão política. Então, acho que esse ponto que você traz aqui é a grande questão mesmo, né? Por que esta visão, esta compreensão, esse entendimento do brasileiro não se transforma em realidade? Então, essa agenda, a nova agenda ambiental, econômica e social do Brasil, qual é a chance de uma agenda dessa obter a adesão da sociedade a ponto disso se converter numa opção de voto que faça essa agenda acontecer? Porque essa agenda não vai acontecer se não houver uma presença no parlamento significativa o suficiente para que se dê consistência a isso, né? Então, Matias, eu acho que esse é o ponto, sabe? Você nos deu, na primeira parte na primeira pesquisa, né, que você apresentou, eu acho que você nos deu várias dicas para isso, né? Mas e aí eu faço uma pergunta para você. Eu posso fazer pergunta, é isso? Pode e deve. A minha pergunta é a seguinte: você, de certa forma, você apresentou quais são os fatores que explicam essa adesão. Isso eu achei muito bacana. Essa questão do New Ecological Paradigm, né? Essa questão, como você chamou de psicológica, tá certo? Essa questão da confiança no consenso científico, da adesão ao consenso científico, e a questão dos progressistas, sejam eles de esquerda ou de direita, sejam conservadores progressistas, que parece uma contradição, mas não é, né? Parece, mas não é. Essas velhas coisas que a gente inventa, né, de que todo conservador é retrógrado, né? São essas visões equivocadas que a gente acaba dividindo mais a sociedade, né? Mas você colocou esses 3 pontos. Agora, eu entendi da sua apresentação que o maior desafio nosso seria na comunicação, né? E aí a pergunta é: você não acha que esse tem uma relação mais direta com o nosso processo de democracia, ou seja, da forma como o cidadão enxerga a sua responsabilidade no processo de futuro do país? Porque fica parecendo o seguinte: olha, eu quero a Amazônia, eu quero preservar a Mata Atlântica, eu quero preservar tudo, eu estou disposto a pagar mais se puser painel solar, eu estou disposto a pagar mais, estou disposto que tenha proteção dos mananciais na tarifa. Eu acho isso tudo bacana para burro, tá? Mas isso não é problema meu. Isso não é problema meu. Isso é problema do governo, né? Essa cisão entre, sabe, o cidadão, o parlamento, o cidadão e o governo, essa falta de conexão, de corresponsabilidade. Se eu perguntar aqui, eu não sei, aqui é uma plateia esclarecida, talvez eu quebre a cara, mas normalmente quando eu faço uma palestra, uma das coisas que eu pergunto, peço para levantar a mão, é quem se lembra em quem votou para deputado federal.
Olha, eu vou dizer para vocês, eu não vou perguntar aqui, tá, porque provavelmente aqui todo mundo lembra, mas eu vou dizer para vocês, nos lugares que eu frequento, olha, 5% lembra qual foi o deputado federal que votou. Né? Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Isso revela uma desconexão entre o que eu acredito e o que eu faço. Né? Então, eu acho que é isso que eu queria perguntar para você, porque não me parece que seja apenas uma questão... digamos assim, se eu entendi mal o que você falou, o nosso negócio agora é conversar com os marqueteiros, com os comunicadores e resolver o problema. Eu acho que o buraco é mais embaixo. Eu acho que essa desconexão entre essa falta de percepção de corresponsabilidade. Eu faço a diferença se eu acredito de fato nas questões que eu estou dizendo que eu acredito, eu tenho que atuar e pelo menos votar bem e votar certo, digamos assim. Mas eu não vejo essa conexão. Então, eu queria que você comentasse isso aí. Maravilhoso. Ótimo, excelente. Acho que esse seu ponto é absolutamente preciso. A maneira que eu enxergo é da seguinte maneira. O motivo pelo qual o seu diagnóstico está correto não é um erro do desenho institucional do sistema político brasileiro. É o desenho do sistema político brasileiro. Qual é a regra do jogo no Brasil? O eleitor vota para cargo majoritário para presidente da República, governador e prefeito. E, portanto, o eleitor tem como cobrar desse tipo de político. O eleitor brasileiro, por desenho da nossa Constituição, não consegue cobrar direito do seu deputado. Ele consegue cobrar, mas não direito. Por que isso? Porque o eleitor brasileiro atravessa o drama que é, para o executivo ele vota numa eleição majoritária, portanto tem 2, 3 candidatos disputando uma agenda programática clara, mas na hora de votar para o parlamento, esse sujeito tem um sistema proporcional com coligação. É uma loucura esse sistema, porque o sujeito pode até saber em quem vota, João, mas ele não sabe quem ele elege. Como o deputado sabe disso, qual é a lógica do jogo de qualquer candidato a deputado no Brasil? Um sujeito que precisa 70 mil votos, mais ou menos, para se eleger. Ele ganha mais prometendo a provisão de bens particularistas para grupos de interesse da sua comunidade do que prometendo bens públicos, porque ele sabe que Dona Rosinha não vai bater na porta dele se ela não tem vaga na creche para a criança ou se não tem um aparelho de ultrassonografia no hospital. Dona Rosinha cobra isso do executivo, ela não cobra isso do parlamentar. E isso explica por quê. By design, por desenho proposital, você pode ter um país onde 90% das pessoas são contra o Código Florestal e os parlamentares aprovam o Código Florestal. Porque a sobrevivência política do parlamentar não depende disso. A sobrevivência política do parlamentar depende da provisão de bens particularistas para o seu grupo. Esse grupo pode ser um grupo de sindicatos, pode ser um grupo de funcionários públicos, pode ser um grupo de ativistas numa área temática, pode ser um grupo de empresários, ou podem ser grupos escusos. Pode ser o sujeito que financia ilegalmente a campanha, pode ser um grupo de empreiteiras. O parlamentar, de modo geral, é pouco accountable para o eleitor. O executivo é muito accountable para o eleitor. Então, o jogo da accountability no Brasil é no executivo, não é no parlamento. Então, nisso eu concordo contigo em gênero, número e grau. Mas o que eu derivo disso? Dado o fato que é assim, a agenda ambiental não é no parlamento que você vai tentar avançar a ideia. Você precisa criar uma situação social na qual o parlamentar começa a dizer, poxa, se eu começo a usar a linguagem da proteção ambiental, tem espaço para eu ganhar voto. Para chegar lá, a gente precisa ir pelo executivo. A agenda ambiental precisa ser parte da agenda majoritária. Só que a gente vive num país pobre. Então, a agenda majoritária é óbvio que é saúde, é óbvio que é educação. Por isso, eu acho, tem de fazer pesquisa nova. Nunca ninguém fez isso no Brasil. Tem de fazer. Testar as mensagens. O meu palpite é que, se você começa a vincular proteção ambiental à saúde pública, você passa a legitimar a agenda ambiental, sem chamar ela de agenda ambiental, chamando ela de saúde pública.
tem uma questão de preservação que eu preciso resolver para reduzir índices de dengue, zika e chikungunya. Eu estou usando dengue, zika e chikungunya porque em todas as pesquisas de opinião é o que mais arrebenta a opinião da eleitora mulher brasileira. E como eu já sei que a mulher brasileira está muitas vezes acima do que o homem brasileiro na percepção de risco ambiental, a minha dica é tem que começar a preparar mensagens para a eleitora, que vinculam a agenda ambiental à agenda de saúde. Outra, se eu sei que o brasileiro reage à informação objetiva dada por cientistas, e eu sei que educação pontua lá em cima na preocupação da agenda majoritária do brasileiro na hora de dar voto, a gente precisa ter uma política junto ao MEC de livro escolar, onde o tema ambiental passa a ser central a todas as disciplinas. Biologia, matemática, português. Eu não acredito que a gente vai conseguir emplacar aqui o modelo europeu. No modelo europeu, você tem deputados em países europeus que representam a agenda ambiental, deputados verdes. Aqui não vai acontecer, porque o voto para o parlamento não é programático. O mesmo deputado que promete votar de um lado pode votar do outro sem nenhuma responsabilização. A reeleição dele não depende disso. A gente precisa empacotar a preocupação ambiental de modo a fazer sentido para um eleitor que é muito pobre, que tem uma renda média muito baixa. E é óbvio que a última preocupação dele é com temas longínquos de meio ambiente, sobretudo num país como o nosso, onde a associação com o meio ambiente é muito da Amazônia, que é uma região longe, para a qual a maioria dos brasileiros nunca foi, e que tem um número relativamente pequeno de eleitores, né? Perfeito. Olha, o tema está maravilhoso e o objetivo nosso principal era exatamente esse. Esse tema começou com uma primeira mesa porque ele vai dar pano de fundo para as discussões de todas as outras mesas. Eu vou permitir que o João faça mais uma pergunta, você responde e a gente passa para a segunda mesa. Não, é muito rápido. Você acha que a separação da eleição majoritária para a eleição proporcional poderia ajudar a reduzir um pouco essa questão, ou você acha que isso não resolveria nada? Eu acho que resolveria muito. Se a gente tivesse eleições majoritárias para deputado, a gente teria o que aconteceu em Portugal. Portugal fez uma transição da ditadura para a democracia com um sistema absolutamente podre. Os índices de analfabetismo e pobreza em Portugal eram absolutamente dramáticos. O que acontece na década de 70? Portugal transita montando um parlamento que é absolutamente accountable ao eleitor. Olha Portugal hoje, 3 décadas depois. Número 1 no exame PISA de educação, arrebentando a Noruega, por exemplo. Inconcebível. Maior número de estações de metrô por número de cidadão de toda a União Europeia. Uma transformação social, um país que enriqueceu dramaticamente. Mas um país no qual o deputado que não entrega escola e hospital perde a cabeça, ele não se elege para síndico de prédio. Não é o nosso sistema, não é o nosso sistema em nenhum país da América Latina. Não existe uma democracia desenvolvida com um sistema proporcional com as perversidades do nosso. Muitos cientistas políticos dizem, não, veja bem, na Alemanha... Não, na Alemanha tem accountability. Na Alemanha, um deputado que se descobre mentiu no currículo, cai. E não é porque o alemão é moralmente superior ao brasileiro, porque não é. É porque a regra do jogo pune quem não atende ao eleitor. Aqui não é o caso, então não tem jeito. Muito boa essa discussão, muito interessante. Eu queria dar uma salva de palmas para a participação do Matias e do João Paulo aqui, extraordinária. Excelente, excelente, Matias. Muito obrigado, obrigado, João.